com objeto a aquisição de imóveis escolares. Estiveram presentes várias empresas, sagrando-se vencedora a empresa Juvenópolis, Secretariado de Assistência Social. Esse é o nome da empresa. Em pesquisa, sim, não localizamos o envio a esta Corte de Contas de qualquer procedimento licitatório, bem como qualquer contrato celebrado pela Prefeitura de Frecheiras 2007, descumprindo a um só tempo o 38.2, a linhas E e F de nossa lei orgânica, e 131, regimento interno. E, por derradeiro, a Resolução Normativa 2 de 2003. O pregão presencial número 1 de 2007 foi escalonado em 8 lotes. 1, 2, 4 e 6 venceu a distribuidora Santa Clara. 3, 5, 7 e 8 a empresa R. Taes Rodrigues e Cia Limitada. O pregão presencial 2 de 2007 teve 4 lotes. O resultado do pregão foi 1 e 2 venceu a Livraria Moderna Limitada. E 3 e 4 a empresa Barbosa e Marques Limitada. Dos pregões presenciais número 1 e 2, originados os seguintes termos de contratos apontados no relatório técnico, que vai à planilha. O termo de contrato número 2/2, pregão presencial 2, celebrado com a empresa Barbosa e Marques Limitada, foi aditivado em torno de R$ 6.500, com fundamento no artigo 65, parágrafo 1º do Estatuto Licitatório Nacional, na forma do relatório técnico. Conforme já mencionado no item 15, os contratos elencados no item anterior também, assim como seu termo aditivo, não foram encaminhados a esta Corte de Contas. O artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, com relação ao item anterior, a majoração, estabelece que, nas palavras da lei, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, o que não é o caso, pois o contrato foi aditivado em 36,55%, 11,55% a mais do que permitido pela lei. O relatório técnico aponta também contratos de locação de veículos, tendo como objeto o transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental. O município celebrou contrato com prestadores de serviços, entre aspas, todos com pessoas físicas, conforme detalhado no quadro abaixo. Natanael Souza da Silva, um Chevette. Eudes dos Santos Pereira, uma Trafic. José Pereira, uma Ford F1000 Furgline. Cícero Pereira, um ônibus, Valdir Ferreira de Lima, um veraneio, e Cosmo José da Silva, uma belina. E aqui, a depender do tamanho do veículo, o preço pago por dia. Os carros menores, o Chevette 45, na veraneio 45, a belina 40, a Trafic 140, o ônibus 180. No caso da Ford F1000 aqui, sem valor. Ademais, a Unidade de Educação celebrou o contrato de prestação de serviços do Programa de Educação de Jovens e Adultos com professores para atuar na zona rural, urbana e rural, tendo como objeto a prestação temporária de serviço pode excepcionar o interesse público. Do mesmo modo como mencionado nos itens 15 e 21, os contratos celebrados com os professores, bem como os prestadores de serviços de transporte desse ensino anterior, também não foram enviados a esta Corte de Contas. Excelência, relautados os autos, que eu trato dessa pessoa em loco aqui evidenciada, realizadas os atos de gestão de 2007 da senhora Arlene Cavalcante da Costa, prefeita técnico de Frecheiras, quanto à gestão das receitas e despesas voltadas à educação de forma ampla, considerando o não envio a esta Corte de Contas de documentos obrigatórios, itens tais, conforme exigido por nossos normativos, aquisição de combustível, sem procedimento licitatório, assim como aumento, ferindo normativo legal, o limite máximo permitido pela lei,
conduta que resta tipificada no artigo 21, inciso 3º, alínea A, nossa lei estadual, também como no 119, 3, alínea A, do regimento interno. Trago, excelência, as minhas impressões, para que o pleno entendeu como entendeu o relator, julgar e regular o ato de gestão quanto verificados nesta inspeção em loco, referente à área de ensino, saúde. Determinar a diretoria técnica a competente verificação de fato do encaminhamento dos procedimentos através de sua CELIC, para que, inclusive, verifique se o funcionamento pelo não envio dos procedimentos administrativos, todos aqui relatados, remeter cópia dos autos à gestora, converter também o procedimento, o feito em procedimento administrativo, tomada de conta, verificação de eventual dano e responsabilidades, cientificar aqui a gestora da fase recursal prevista na nossa lei orgânica, publicar para os fins legais esta decisão, retornar o processo ao gabinete do relator para a continuidade do que seja necessário, após o cumprimento dos procedimentos acima. Esse é o meu voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, queria só tirar uma dúvida, conselheiro Selmo. Não se trata de prestação de contas, se trata de inspeção in loco, né? Específica. Na deliberação plenária que teve, os autos das inspeções in loco, eles também foram excluídos de serem remetidos ao Ministério Público? Eu não me recordo se foi só prestação de contas ou se inspeção in loco e auditoria também, eu acredito que foi só prestação de contas, né? Excelência, na verdade, assim, o processo de maior representatividade é a prestação de contas. Na verdade, até pela praxe do tribunal, auditorias, inspeção in loco, em regra, podem até ter alguma influência no julgamento da prestação de contas. Em alguns casos são até anexados. Exatamente. Nesse caso não está anexado. Não, nesse caso não está, porque como é algo individual, feito este procedimento, terminando essa etapa, voltando, conforme a decisão do pleno, o processo vai ser anexado à prestação de contas, correndo ali não anexado, mas apartado o próprio procedimento de tomada de contas para eventual dano. E a decisão que foi tomada, inclusive na minha presença aqui, foi bem parecida com a que foi tomada com relação aos auditores. Inclusive foram em 2 sessões, na verdade, em que processos, até 2009 não iriam nem para a auditoria e nem para o Ministério Público. Até o exercício de 2009. 2009, exercício de 2009, na verdade. Aí, como essa praxe que nós viemos adotando, então, eu acho que o principal, ele absorve os outros. Não, excelência, exercício 2009, processos TC, aí são processos... Não, mas não ficou, isso é bom rever, porque o que ficou, que eu lembro, processo 2010, não ficou prestações de conta 2010, aliás, 2009, aberto o processo 2010, pelo que eu lembro, 2010, mas pode tirar essa dúvida, mas eu só retificando aí, eu acho que foram de 2010. Isso sem problema eu posso trazer, que eu tenho essa deliberação. Tenho, porque eu ia trazer para discussão uma outra oportunidade, mas achei melhor a gente discutir isso posteriormente, mas essa informação eu posso. De qualquer sorte, tendo em vista que se trata de inspeção in loco, apesar de não ter ido ao Ministério Público, a gente faz a manifestação apenas aqui na sessão. E eu gostaria de levantar uma questão preliminar quanto à prescrição para a apreciação dos atos de gestão que estão sendo sindicados no presente processo. Inclusive, na última sessão do Colégio de Procuradores, última reunião do Colégio de Procuradores, na sexta-feira última, dia 2 de junho, nós firmamos o entendimento no sentido de que os atos
de que o prazo prescricional para aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas, ele seria de 5 anos, ressalvada a opinião pessoal do colega do procurador, doutor Pedro, que ainda entende pela aplicação da prescrição decenal. Mas, então, lá no Ministério Público, firmamos entendimento por maioria de 4-1 pela prescrição quinquenal, e é justamente a situação que está se dando no presente caso, tendo em vista que o tribunal, na verdade, está apreciando atos de gestão relativos ao exercício de 2007, em que pese, nesse caso, iniciado o processo em 2008, pelo que foi relatado pelo conselheiro, e o relatório final da DEFAFON ter sido em 2010, entre o relatório final de 2010 e a atual apreciação pela Corte, já se passaram mais de 5 anos, 7 anos no caso. Então, eu levanto essa questão preliminar, no sentido de que o tribunal seja extinto com resolução de mérito, tendo em vista a prescrição na possibilidade de aplicação de sanções. Inclusive, tendo em vista que não se trata de julgamento de contas, apenas de apreciação quanto à legalidade dos atos, contratos, ajustes ou convênios, e que, nesse caso, a decorrência lógica da atuação do tribunal é apenas a aplicação da sanção, não há que se falar em qualquer outra consequência jurídica. Então, o Ministério Público opina no sentido de que o presente processo seja julgado, seja extinto com resolução de mérito, com reconhecimento da prescrição, e que, caso entenda pertinente, se inicie um procedimento ou até se converta o presente procedimento numa fiscalização apenas para apurar se houve dano ao erário, que nesse caso o dano ao erário é imprescritível. Apesar do que, aí eu vou colocar o meu posicionamento pessoal, entendo que seria absolutamente antieconômico a gente perquirir um dano que eventualmente ocorreu no exercício de 2007, quando o Estado de Alagoas está executando, nesse exercício de 2017, despesas de mais de 10 bilhões de reais, e os municípios alagoanos também um pouco mais do que isso, em torno de 15 bilhões de reais. Essa manifestação do Ministério Público, senhora presidente. Senhor presidente, posso... Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Na verdade, o silêncio, a inspeção em loco, ela vai culminar com o julgamento dos atos de gestão, que inclusive, como eu já aqui manifestei, não é o ideal, mas é o que o tribunal faz hoje, pode fazer até agora, inclusive podendo interferir no julgamento das contas de governo. Além disso, o processo, em nenhum momento, ele está a sancionar o gestor. Ele está aqui, inclusive, redirecionando o processo à diretoria, através do SOCELIC, para verificação se foram realizados competentes a sancionamento, para termos a informação. E, além disso, em um dos dispositivos, a questão aí de se instaurar um procedimento para apuração de eventual dano de imprescritível que é. Então, por si só, a palavra ela já, consegue congregar todos os nossos entendimentos a respeito da possibilidade de se instaurar um procedimento, até mesmo nos próprios autos. Então, nesse sentido, é o esclarecimento que eu trago a respeito do processo, que aqui não há nenhuma matéria de intuito sancionatório, pelo menos sancionatório de forma direta. Claro que se o gestor no futuro tiver suas contas não aprovadas ou recomendadas na aprovação, acaba sendo uma sanção, mas uma sanção dessa que nós estamos tratando no momento. Ainda continua a discussão, a conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria só de uma informação do conselheiro Anselmo com relação das irregularidades apontadas em que existe dano ao erário. Qual a monta desses indícios de dano ao erário, mesmo que ainda sejam... Porque eu discordo da posição do procurador Enio com relação
a sanção. De fato, eu não vi nenhuma sanção no processo e eu acho que nós julgamos sim, regular ou irregular. Eu não vejo como a única intenção, a única objetivo da inspeção em loco o sancionamento ou não. Eu entendo que a gente julga regular ou irregular as contas que estão sendo analisadas especificamente na inspeção e que para a gente precisa dar um posicionamento, se é irregular ou irregular, independente de prazo prescricional. E, além disso, não me fica claro se houve prescrição ou não, porque, embora o relatório da DEFAFON seja de 2010, me parece que houve outros atos do próprio Tribunal de Contas até a data de hoje. Nesse ínterim, houve atuação do Tribunal de Contas. Mas, de qualquer forma, o que me chamou a atenção é porque eu concordo que, com relação a essa fiscalização de se houve dano ao erário ou não, ou seja, uma abertura de um processo de tomada de conta especial, só se justifica se os indícios de dano forem realmente representativos. Senão, eu acho que, embora a gente deva fazer o julgamento, eu acho que a TCE só deve ser aberta se esse suposto indício for representativo. A palavra ao Ministério Público. Porque, na verdade, conselheira, tem duas situações. Uma, a questão do julgamento das contas. Nesse caso, realmente, o tribunal, pode passar 10 anos, o tribunal tem que fazer o julgamento das contas porque é o seu papel constitucional. Apesar de que tem situações de julgamento de contas que o tribunal aplica sanções. Se transcorrer o prazo, o tribunal pode até julgar irregular sem aplicar qualquer sanção, mas faz o julgamento do ato. No caso da apreciação de atos, como no caso a inspeção em loco, ela tem uma finalidade específica, certo? Apurar, ela não se torna um processo de julgamento de contas por ser uma inspeção em loco. A inspeção em loco, ela tem a finalidade de apurar a legalidade, a economicidade de atos, contratos, convênios. Inclusive, eu acho que ela é utilizada de forma até imprópria pelo tribunal. A inspeção em loco deveria ser feita para uma finalidade específica. Nesse caso, ela foi feita para apreciar um conjunto de atos. Auditoria, então. Quase que ela fica, na verdade, ela acaba se confundindo com a auditoria quando ela tem um escopo muito amplo. Nesse caso da apreciação de atos, contratos, ajustes e congêneres, que é a minha interpretação da inspeção em loco, você não tem a obrigação de julgar o tribunal não tem a obrigação de julgar a totalidade dos atos de gestão administrativa de um gestor. Ele julga os atos com uma finalidade, qual seja, apreciar a legalidade ou não. Qual é a finalidade de apreciar a legalidade ou não? É você se indicar a regularidade do ato, a legalidade, vamos dizer, a legitimidade do ato. Essa apreciação, ela só tem uma finalidade lógica, uma consequência lógica, que se o gestor descumprir, ela é a aplicação de sanção, duas consequências, aplicação de sanção ou a verificação se houve dano ao erário. Então, se nesse processo não existe ainda, como você falou, os indícios fortes de que há dano ao erário, a única consequência lógica da decisão pela irregularidade seria a sanção. Se a sanção está prescrita, o procedimento não tem utilidade. É essa a construção que eu estou fazendo, por isso que eu levanto a questão como preliminar de que houve a prescrição. E, inclusive, você falou que Vossa Excelência colocou que teve diversos atos do tribunal, a interrupção da prescrição ela se dá apenas uma vez. Então, nessa mesma situação, o relatório de 2010, nós estamos em 2017, o único ato que houve posteriormente ao relatório de 2010, salvo engano que foi relatado, é a notificação do gestor para apresentar a defesa. A defesa tem um prazo de 15 dias. Então, se a gente tem quase 7 anos no relatório, com certeza tem mais de 5 anos aí que o processo ficou sob apreciação do tribunal e por esse ponto de vista que eu entendo que há prescrição intercorrente. Então, a questão que eu levo é essa questão de mérito no sentido de que o processo seja julgado com resolução de mérito, a gestão do processo, e caso queira, aí é uma questão procedimental. Eu acho muito mais racional se abrir um novo processo para apurar o dano em 2017 do que você seguir nos autos que já vem desde 2008, você apurar o dano a partir dali. Então, aí, assim, se o procedimento for, se a decisão for pela apuração do dano,
tudo bem, mas aí você define se vai ser, se vai ser nos mesmos autos ou em outros autos, aí é uma questão procedimental do tribunal que tem que ser definida pela Corte. Com a palavra. Continuando, dando continuidade aqui ao meu raciocínio, embora o conselheiro Anselmo tenha dito no começo que se tratava de uma inspeção in loco, eu penso da mesma forma, pelo que foi feito, embora o escopo de análise tenha sido restrito, não tenha sido no município inteiro, né, tenha sido apenas na área da saúde, mas não houve... vou averiguar se houve irregularidade, enfim, específica de acordo com alguma denúncia que houve, alguma coisa. Foi uma análise ampla desse escopo restrito, mas foi praticamente uma auditoria nas contas de educação. E é justamente quando a gente tem uma auditoria, há o julgamento se foi irregular ou irregular. É nesse sentido que eu estou falando, que eu acho que, independentemente de ter as sanções, há um julgamento regular ou irregular, e que eu acho que a posição do tribunal ela está ali julgando regular ou irregular, inclusive com consequências que podem advir disto. E é isso que eu quero dizer, que eu acho que o julgamento ele deve ser feito independentemente das sanções. Independentemente de entrar no mérito da prescrição ou não das sanções, eu acho que, com relação a dar continuidade na decisão do tribunal, do julgamento da auditoria, eu acho que nós devemos fazer. Excelência. Pois não. A gente está acabando por adentrar na questão do poder dever do tribunal. Eu tenho minha posição formada. Quando o tribunal executa o seu poder dever, não resta mais se falar de prescrição, e sim de decadência, se for o caso. Aí, nesse caso, não incidiria prescrição qualquer, nem mesmo intercorrente. Ou seja, o tribunal está aqui, passou 5 anos inerte, seria o caso do que está sendo levantado de prescrição intercorrente. Mas, como é um poder-dever estatal em exercício, não teríamos nem como considerar a prescrição em sua essência, em sua natureza. A outra situação, doutora Raquel, eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, agora sim, da forma disposta, e aqui eu pego o próprio normativo, lá no regimento ele faz bem essa distinção, o que é auditoria, o que é inspeção. Em regra, a auditoria, quando vai se verificar o ato de gestão na municipalidade. Como aqui era da municipalidade, Câmara Municipal e ensino, por assim dizer. Mas não foi feito na Câmara, foi só no ensino. Eu entendo como o escopo realmente é restrito só à educação e foi uma inspeção na educação. É nesse sentido que eu trago o voto. Até substituindo os termos da auditoria, que eu costumo utilizar. Auditoria, entre parênteses, inspeção in loco, que é a confusão aqui que realmente nós fazemos, eu sempre trago para alertar. E, nesse sentido, tanto num caso quanto no outro, porque vamos, monitoramento, acompanhamento. Claro que o tribunal não faz esse procedimento, mas aqui posso trazer como exemplo, o TCU faz, e há julgamento desses procedimentos. Monitoramento, acompanhamento, há julgamento. Então, acho que muito mais haveria sentido, razão, para que há julgamento. Não vamos falar de auditoria, que todos aqui concordam que há o julgamento. E da inspeção, porque a gente está avaliando atos de gestão, em pequena escala, mas atos de gestão. Sim, Excelência, e respondendo a questão da materialidade, não é isso? Eu passei por cima dos valores, mas eu posso aqui... da parte técnica dos veículos, peças com veículos. Temos contratos de R$14 mil, esses são os menores. Aquisição de imóveis, R$20 mil, R$20 mil, estou arredondando, valores próximos, um pouco menor, um pouco maior. Dos pregões presenciais, 84.000, 62, 21.500, 39.700, 65, 65.200, 13.600, 19.500, 49.850, 18, e especialmente o contrato aqui, onde houve esta valoração, descumprimento
explícito da normativa quanto ao percentual máximo de 25%. E esses aqui, apesar de valores poucos aqui, mas a questão do processo não ter o valor, assim, uns não apresentarem o valor, e a questão da estipulação do valor da diária desses contratos de transporte, há também um procedimento que, mesmo simplório, deveria ter uma coisa que abrangesse o porquê da contratação. Que se formos adentrar a questão técnica de pegarmos veículos menores, Chevette, Belina, Veraneio, para transporte de alunos, tenho certeza que não obedece à legislação de trânsito para tal. Nem mesmo se a Trafic ou ônibus as obedece para o transporte seguro. E é nesse sentido, senhora presidente, senhora conselheira. No mais, à disposição. Em discussão? Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu tenho posicionado sempre aqui com relação a essas questões da contraditória para a defesa, quando se propõe uma avaliação nesse sentido, eu sou sempre favorável a ela. E o que eu também me posiciono é que nós precisamos, de fato, enfrentar essas questões de prescrição / decadência. Nós começamos aqui, nós estamos trabalhando com estoque de material que tem, no mínimo, uma década. Via de regra. Outros processos até são anteriores a esse. Nós estamos sempre trabalhando com eles e precisamos efetivamente dar um salto de qualidade aqui para trabalhar, continuar em matérias mais contemporâneas. Nós estamos provavelmente deixando passar as manadas enquanto estamos aqui buscando situações ínfimas. E isso ocupa a mão de obra do nosso tribunal. Quando nós já terminamos uma inspeção, uma verificação, esses técnicos nossos precisam instruir esses processos que estão gastando, estão desperdiçando um tempo precioso do tribunal que poderíamos estar trabalhando em matérias mais relevantes e mais contemporâneas. De forma que, como eu não tenho ainda, senhora presidente, uma segurança maior com relação ao enfrentamento, neste caso, da decadência ou prescrição ou decadência, e como se trata apenas nesse momento de uma da instrução processual, eu votarei acompanhando o relator, mas deixando registrado, inclusive, na ata dessa sessão, esta minha preocupação da evolução que nós precisamos ter de estar trabalhando com processos, como muito bem relatou a materialidade do processo agora levantado pelo conselheiro Anselmo, que não são valores muito altos, mas são valores, digamos, equipamentos contratados, como, por exemplo, carros menores, que não se estão aptos a transportar alunos, de repente estão transportando professores, isso está previsto também. Os professores precisam ser levados para o equipamento educacional. E você imaginar que todas as contratações de ônibus e coisas foi tudo irregular, pode ter tido algum ponto aqui e acolá, mas esses equipamentos com certeza devem ter sido, eventualmente, contratados. Mas, para não me alongar, acompanho o relator, registrando essa minha preocupação de estarmos tratando com esse material que poderíamos estar enfrentando já, com certeza, a questão da prescrição / decadência desses feitos. Conselheira substituta. Eu acompanho o voto do relator também, senhora presidente. Eu acho que o valor do dano, dos indícios de dano, podem não ser representativos quando a gente compara com o município de Maceió ou com o estado de Alagoas, mas eu acho que para o município ele é representativo
E aí eu acho que não faz diferença se ele é de 2006, 2007. Eu acho que se é dano e se ele retorna à municipalidade, eu acho que a gente deve tentar recuperá-lo. Conselheiro Otávio. Vou manter a minha coerência, vou votar com o relator, mas eu concordo com tudo que o conselheiro Fernando falou. Eu acho que nós estamos aqui a lutar com coisas pequenas, antigas, que na praticidade não representa para o tribunal, para a sociedade, absolutamente nada. Nós temos que, na verdade, nos debruçarmos na efetividade do tribunal. Eu acho que está chegando a hora, cada vez mais próximo, de a gente estabelecer valores, criar alguns critérios, como foi criado alguns de Costa, a criar critério de valores que manda, cada um tem uma sugestão, sugeriram já listas para que possa o relator escolher qual o processo que interessa vir. Eu acho que vem um volume de coisa, um volume enorme. Nós estamos trabalhando, como ele falou, já quase em média, mais de 5 anos, os processos, já chega a 10 anos. E efetivamente, eu já falei, a Vossa Excelência não estava presente, e eu vou fazer esse questionamento sempre possível. O que a gente quer, qual é a eficiência do tribunal, de a gente estar, aquilo, a manada, está lá, as formigas passando, a gente cuidando das formigas, e os elefantes aqui, a gente não está vendo. Eu não consigo. A força de toda a equipe do tribunal lutando, eu acho que a gente tem que evoluir, já tem exemplos dos outros tribunais que evoluíram com relação a isso. Cada um tem de acordo com as suas realidades, a forma de avançar nisso. Eu não queria me estender, nem colocar qual seria não é esse o momento, qual seria a sugestão minha ou dos outros, e a gente tem que aprovar. O que a gente tem é que, sabe, do jeito que está, eu acho que a gente não está indo para lugar nenhum. A gente está feito quanto mais acelera o carro, mais a gente está atolado. A gente está lutando com coisas insignificantes em determinado momento, que absolutamente não representa nada e não tem como retornar, mesmo que seja danos ao erário. É difícil, isso eu estou dizendo que estatisticamente a nível nacional. O que a gente tem que lutar é para que a gente chegue, para a gente estar lutando com as coisas concomitantes do que está acontecendo. E isso a sociedade vai sentir, e vai sentir a efetividade do tribunal na rua. Nós precisamos traçar o plano. A gente está aqui, a gente sabe, todos nós aqui sabemos que a gente tem que chegar aqui, né? O que a gente precisa é saber que, às vezes, fato que ocorreram em 2007, nós estamos cobrando aquilo com a mesma eficiência de tecnologia, como se as pessoas pudessem ter em 2007. É impossível. Nem tecnologicamente tinha. Então, a gente tem que pensar muito nisso. É só isso que eu queria, já que eu estou aproveitando, que quando eu coloquei essa reflexão, a Vossa Excelência não pôde estar no momento da sessão, aí eu quero, vamos dizer assim, contagiar, que nós começarmos a pensar esta forma de ser efetivo, a forma de chegarmos dentro o mais próximo possível do dia a dia. É só isso, e é isso que está acontecendo em nível de Brasil. Mas eu acompanho o voto do relator. Conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, o posicionamento do Ministério Público quando diz que é o momento de nós refletirmos e analisar a questão da decadência da prescrição, acho que é um momento importante. Nós temos essa possibilidade de fazer isso agora, até por conta de todo o entendimento dos demais conselheiros, que há essa necessidade desse aprofundamento, desse estudo, dessa análise. Eu entendo que precisamos, sim, evoluir. E um caminho seria este tema da prescrição e da decadência. Mas acompanho o voto do relator, senhor presidente. É aprovado. Senhor presidente, tem excelência. Processos simplórios, como a decisão originária, inicial foi plenária, em processo 72 de 2017, é apenas concessão de prazo ao gestor do município de Jundiá, exercício financeiro de 2009, informando que
para eventual prorrogação de prazo futuro, o gestor deve demonstrar ter tomado providências efetivas quanto à busca das informações e documentações solicitadas e de envio obrigatório a esta Corte. Então, é o prazo de praxe, 15 dias. Eita, do Batman. Encaminhar para conhecimento do mesmo, publicar para fins de direito e anexar essa prorrogação ao processo de prestação de contas 5580 de 2010, Excelência, só concessão de prazo. E eu posso também relatar isso em conjunto, que este é aplicação de multa, mas aquela multa por descumprimento de diligência ao senhor Jorge Luiz Gonzaga Amorim, prefeito de Cacimbinhas, que apesar de ter pedido prorrogação de prazo, até o momento não cumpriu as diligências. Estou trazendo como determinada a aplicação da multa de 50 PIFAL por descumprimento de diligência, informá-lo do prazo de 5 dias, aí sendo assim, sob pena de nova reincidência, sanção por nova reincidência ou pela contumácia, e também da possibilidade do processo vir a julgamento no estado em que se encontrar. Prazo de 15 dias, tratar de não pagamento, comunicação ao órgão competente para possível ação de execução, remessa do processo ao FUNCONTAS, publicidade da decisão e evoluir o argumento do relator para outras providências que fizerem necessário. Processo 4405 de 2004, senhora presidente. São esses dois processos. Encerrando aqui a parte contábil. Com a palavra o Ministério Público. Em relação ao processo 7272-2017, o Ministério Público opina favoravelmente a realização da notificação do gestor. Só um esclarecimento, conselheiro, o notificado, ele ainda é atual gestor da unidade? Não é. Prefeito, município de Cacimbinhas, exercício financeiro de 2013, em 27 de abril de 2007, em 20 de abril de 2007, o gestor solicitou prorrogação de prazo. Até agora não se manifestou. Do 7272, do anterior, que é só a realização desculpe. Não, isso aqui é só 2009, prefeito municipal de Jundiá. Mas ele não é mais o gestor do município? Eu acredito que não, Excelência. Então, nesse caso, eu vou apenas reiterar o posicionamento já afirmado por esse Ministério Público, no sentido de que o pedido de informações seja feito ao próprio poder público, ao atual gestor, tendo em vista que o dever da guarda dos documentos é do órgão público e não da pessoa do gestor. E com relação ao 4405, conforme relatado, o gestor foi regularmente notificado e não apresentou defesa, é isso? Estou solicitando prazo, só que solicitado o prazo ele não deu cumprimento. Depois ele não cumpriu o mesmo prazo que ele mesmo solicitou. Nesse caso do processo 4405, o Ministério Público se manifesta pela aplicação da multa, tendo em vista que o gestor sequer cumpriu o prazo que ele mesmo pediu. Essa manifestação. Mesmo porque, senhor procurador, é uma questão assim que é interesse dele em fornecer informação. Senão, o processo da sanção, por assim dizer, que não é bem sanção, explicitamente falando, o processo vira julgamento no estado que se encontrar. Ainda em que ele viesse aos autos para dizer que não possui a documentação, solicitada e que não é dele, que não é dever dele e tal, aí a alegação seria do gestor. Também, ainda que ele, mas já que ele foi notificado, ele deveria ter vindo aos autos, nem que fosse para informar que não iria cumprir ou o motivo pelos quais não estava cumprindo a diligência, tendo em vista que se quer ver aos autos, o Ministério Público se manifesta pela aplicação da multa.
E, Excelência, quanto à questão do processo 7272, eu farei o acréscimo da solicitação também do gestor. Também é um órgão. Ao órgão, que na verdade é o órgão, impessoal. Sendo assim, Excelência, são esses meus 2 votos. Em discussão, os processos. Com a palavra. Conselheiro presidente, eu queria aproveitar, como desde da vez anterior o conselheiro Selmo já tinha concordado com esse posicionamento do Ministério Público, acho que a gente já podia fazer isso para que todo mundo, já que foi aceito e votado, que daqui para frente, toda vez a gente sempre faça ao gestor ter o que saiu e o que entrou, para ver que coisa. Eu acho que a gente queria criar nisso já todos os gabinetes procedessem assim, se assim o Pleno já decidiu, para facilitar, porque todo mundo já sabe que vai ter que fazer com o gestor que saiu e com o atual. É isso que eu queria fazer, estou fazendo essa colocação, para que a gente possa, esse entendimento já ser uma jurisprudência. Já em votação, conselheiro Otávio. Eu voto com o relator. Conselheira Cleide. Também acompanha o voto relator com a sugestão do Ministério Público, citado o atual gestor. Conselheiro Fernando. Com o relator, inclusive, com a recomendação que o próprio relator já acatou de fazer. Que nesse processo não veio, nos outros já era praxe vir. Então, aprovados. Excelência, eu quero adiar, também contrariado, os processos 11885 de 2013, 6458 de 2014, 11931 de 2015. São todas consultas relativas à duodécima, para a próxima quinta-feira, senhora presidente. É uma questão de uma pesquisa que nós estamos fazendo, até para ficar como material de consulta, que estamos planilhando como quase 30 tribunais de contas se posicionam sobre a base de cálculo de duodécimo do Executivo Municipal para a Câmara de Vereadores. Eu quero trazer tudo, não queria trazer em planilha solta, queria trazer no próprio voto para que sirva no futuro até para material de consulta, pelo menos inicial. Por essa razão, eu quero fechar para trazer adiado para a próxima quinta-feira, senhor presidente. Aí encerro minha pauta de hoje. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora diretora-geral, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar o processo terceiro de número 154 de 2016. É uma denúncia feita pelo Ministério da Educação, cujo denunciado é o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, ex-prefeito do município de Paripueira. Cuide-se de denúncia subscrita pelo senhor Vander Oliveira Borges, coordenador-geral de operacionalização do Fundeb, em face do prefeito de Paripueira, senhor Abraão Moura, pelo uso irregular de recursos do Fundeb do município. Na narrativa, destaca que verificou-se aquisições sem o devido processo citatório, acumulação indevida de cargos, pagamentos inferiores ao piso nacional dos professores e realização de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb. Arremata a representação adotando inclusive a ocorrência de dano ao erário no importe de R$ 355.650,76 pelo pagamento a profissionais que não estavam atuando na educação básica. Recepcionado o processo nesse Tribunal de Contas, o processo fora remetido à presidência incontinente. A presidente do tribunal manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Para cumprir o trâmite regimental, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas. De posse da representação, o procurador Rodrigo Cavalcante exarou o parecer que, tenho certeza, o Ministério Público nesse momento se pronunciará. Senhora presidente, em apertada síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, como se trata apenas de um parecer pela admissibilidade,
Eu vou ser bem sintético aqui na manifestação. Trata-se do parecer número 17/2016 da 6ª Procuradoria de Contas, zarado pelo Dr. Rodrigo Cavalcante, que Deus quiser em breve tomará assento nessa Corte de Contas como conselheiro, no qual é noticiado a este Tribunal de Contas pela Controladoria Geral da União a existência de diversas irregularidades na gestão da Secretaria de Educação, recursos do Fundeb, no município de Barra de São Miguel. O Dr. Rodrigo aqui colaciona algumas informações sobre a fundamentação da admissibilidade, entende presentes os requisitos, quais sejam a legitimidade do denunciante, a matéria tratar-se de competência do Tribunal de Contas, referir-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do TCE, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante e estar acompanhado de prova ou indício concernente ao fato denunciado ou da existência de ilegalidade ou irregularidade. Entendeu, colega, que todos esses requisitos estão presentes, razão pela qual opinou no sentido de que seja recebida e processada a presente representação. É essa manifestação, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, antes de me manifestar, fazer aqui só um reparozinho que o município é o município de Paripoeira e não na Barra de São Miguel, com Vossa Excelência. Deve ter apenas se equivocado na... Porque no parecer consta na ementa Barra de São Miguel e no corpo Paripoeira. Paripoeira, na verdade, o ex-prefeito Abraão Moura é conhecidamente ex-prefeito da Barra de São Miguel, no município de Paripoeira, perdão. Ok. Senhora presidente, inicio o meu voto, naturalmente, fazendo referência a que a representação está prevista no nosso regimento, que a representação, como disse muito bem o Ministério Público, preenche todos os requisitos. Quanto à instrução dessa representação, entendo que os elementos trazidos pela denunciante servem para subsidiar a admissibilidade da representação. Esse disposto estabelece que as instruções dos processos de competência deste tribunal será presidida pelo conselheiro relator, norma que se dirige primordialmente à garantia da imparcialidade do julgamento a que se submete os jurisdicionários. Por conseguinte, toda coleta de informações produzida previamente à autuação desta representação terá peso meramente indiciário, conquanto não submetido à dialética do processamento em apreço. Portanto, senhora presidente, desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais legais e regimentais, voto no sentido de conhecer a denúncia para que sejam apurados os fatos notificados pelo senhor Vander Oliveira Bosch, coordenador-geral de operacionalização do Fundeb, para anexar nos autos, o relatório de fiscalização de número 40034 02 de 02 de 2015 e em ato contínuo autorizar a reprodução em 2 cópias do CD de dados que consta, que é anexado a esse processo para efetivação e citação, com as cópias integral do relatório do ex-gestor, senhor Carlos Abraão Gomes, situado na rua que ele aponta como residência, e também da ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação, para prestar os devidos esclarecimentos. Essa ex-gestora é a senhora Gilvane Maria Leôncio Pacheco, também qualificada aqui nos autos. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra, em discussão o processo. Em votação, conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo. Não, era... Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator, senhora presidente. E assim agora. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Senhora presidente, posso continuar? Trago para relatar um voto vista do conselheiro
Anselmo, que é o processo TC de número 3074/2014, processo anexo TC 7196/2016, do município de Joaquim Gomes, o responsável é o ex-prefeito, senhor Benedito de Pontes Santos. Recurso de embargo de declaração em recurso de reconsideração. Parecer prévio. Senhora Presidente, o voto vista, deixo de fazer novo relatório, porquanto não tem acréscimo a implementar em relação ao relatório já consignado pelo relator. Nesse sentido, passo ao voto vista. E antes mesmo de iniciar, senhora Presidente, devo lembrar que gostaria de avaliar com Vossas Excelências sobre o julgamento de Vossas Excelências, na avaliação que faço da admissibilidade do embargo declaratório. Em sendo admitido, como imagino, como penso, passo então, se recusado, passo ao recurso de reconsideração, mas antes eu gostaria de avaliar a admissibilidade do embargo declaratório. Passo a fazer esse voto. O relator não conheceu dos embargos declaratórios para julgá-los intempestivos, considerando que o embargante não atendeu ao prazo recursal de 15 dias, especificamente quanto ao entendimento de que a contagem desse prazo não se daria em dias úteis, consoante estabelece o novo Código de Processo Civil, mas em dias corridos. Divijo do relator neste ponto específico e justifico. Consoante anuncia o prestigiado processualista, Sr. Luiz Guilherme Marinoni, abro aspas, com o artigo 15 do Código de Processo Civil, o processo civil brasileiro assume positivamente o papel que a doutrina a miúde procurou lhe assinalar de direito processual comum. Vale dizer, inexiste incompatibilidade, as soluções dadas pelo processo civil são aproveitáveis aos demais setores processuais. Fecho aspas. O artigo 15 do 15º do novo Código de Processo Civil preceitua que, na ausência de normas que regem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente. Isso não quer dizer que o princípio da especialidade tenha sido derrogado. Este princípio, com prioridade, consagra que, havendo conflito de normas, a aplicabilidade da norma geral deve ser afastada frente à norma específica, o que ocorre por presunção de que a norma específica seja mais adequada ao deslinde da matéria submetida a julgamento. Deve-se proceder ao julgamento de questões com aplicação supletiva de outra lei quando a norma própria seja inteiramente omissa em relação à sua situação concreta, sendo necessário suprir esta lacuna por meio da utilização supletiva de outra lei. A aplicação normativa subsidiária, por outro lado, tem espaço quando determinado texto legal, apesar de tratar de determinado tema, deixa de resolver inteiramente os conflitos do caso concreto, exigindo o socorro de outra norma para, com subsidiariedade, complementar a regra defeituosa, a fim de resolver o caso concreto. A forma de contagem dos prazos recursais em procedimentos afeitos a este sodalício não ostenta lacuna no regimento interno deste Tribunal de Contas, que instigue a aplicação do Código de Processo Civil por critério supletivo ou subsidiário. Entretanto, paradoxalmente, a aplicação do Código de Processo Civil ocorre, no caso, por determinação do próprio regimento interno desta Corte de Contas, consoante anuncia os seus artigos 110 e 217.
O artigo 110 diz o seguinte: na contagem dos prazos para recursos, observar-se-ão as normas do Código de Processo Civil, no que couber. E no seu artigo 217, leciona o seguinte: o início